Neste tutorial eu vou mostrar a forma mais simples de entender e utilizar as cores para fazer as cores corretas das sombras. Não há nenhum tutorial na internet e eu pesquisei imensos tutoriais na internet para fazer um tutorial de sombras que fosse o mais simples, o mais prático e o mais útil para ti. Não podes perder, vamos a isso, vamos já! O que é que nós temos aqui para esta lição fantástica sobre cores das sombras? Temos as cores, faltam-nos as sombras. Temos uma cor primária no chão, um vermelho com branco que faz um cor de rosa clarinho. Temos um cubo azul, que é outra cor primária. Depois temos um cor de laranja neste cubo, que é uma cor secundária. E depois temos lá embaixo, atrás, no fundo, um terra de cena queimada, e é sobre estas cores que nós vamos agora aplicar as sombras, encontrar a cor correta das sombras para estes casos conforme a luz. Se não houvesse luz, não havia sombras. Ou melhor, se não houvesse luz, só havia sombras. As sombras são a redução da luz. Aqui eu escolhi um cubo porquê? Porque o cubo tem 3 faces visíveis. E dessas 3 faces visíveis nós conseguimos definir claramente qual é a luz. E eu vou mostrar-vos, não é, para as 3 faces, como é que nós, então, além de escolhermos a cor, como é que nós graduamos a luz para que as sombras reflitam o volume correto. E vamos começar aqui pelos objetos em si, pelas sombras próprias. Neste caso, eu vos separei os cenários, a luz vai incidir aqui, por aqui. Vem daqui para aqui, mas vem da frente, não é? A luz está posicionada algures aqui. E portanto vamos ter uma luz mais forte aqui, vamos ter uma luz a seguir mais aqui, e vamos ter uma zona mais escura, mas ainda tem luz. A luz vem de cima e deste lado, portanto, primeira face, segunda face, terceira face em termos de intensidade de luz. Primeira questão. Eu posso, como a luz vem de cima, criar um azul com um branco. Esta é a parte mais simples. Eu não estou muito aqui preocupado com a intensidade. Eu tenho um tutorial, ou seja, saber se o nível de tom para esta superfície tem que ser mais forte ou menos forte. O que eu estou preocupado aqui é com a relação básica, está bem? Com a relação básica. Este tem que ser mais claro. A única coisa que eu fiz aqui foi acrescentar luz. Não estou a falar de sombras, estou a falar de acrescentar luz. Agora, eu posso considerar que este tom está feito, ou seja, que não preciso modificar este tom porque tem a luz intermédia. Posso considerar que este é o tom intermédio. Podia não fazer, mas se eu considerar que este é o tom intermédio, está feito. Então, a luz média define-me um padrão. A partir daí, as sombras são uma redução da luz. A luz chega mais inclinada aqui e, portanto, tem menos luz. Vamos então ter que escurecer esta cor, criar uma sombra. E a criação desta sombra, ou de qualquer sombra, tem a ver com a redução da luz. Como é que nós reduzimos? Qual é a teoria da redução da luz na pintura? Para a construção da sombra do azul, nós vamos ter que utilizar a cor complementar. Cor complementar é essa que determinamos através da roda das cores, que é a cor que está aqui à frente do azul. E neste caso é a cor laranja. A lógica tem a ver com a redução da luz, e já lá vamos para perceberem tudinho com os outros exemplos. Mas para já, a cor do complementar do azul é o laranja. Misturando as duas cores, duas complementares, obtemos então a sombra dessa cor. Pego no azul, pego no laranja e construo um cor de laranja, construo aqui uma base do meu azul, utilizando a base e juntando-lhe cor de laranja. Não se esqueçam de uma coisa: a cor principal das sombras, e sobretudo aqui neste caso, que ainda não temos uma redução completa, uma redução forte,
é cor base. A cor complementar, neste caso o laranja, é uma cor, não é, que vai ser o apoio da nossa sombra. Agora, por exemplo, o laranja é amarelo e vermelho. Como este laranja, eventualmente, não lhe vai dar a sombra que eu pretendo, posso juntar a esta sombra um bocadinho de vermelho. Não estou a enganar, eu estou a decompor este laranja em amarelo e vermelho e estou a fazer a sombra, estou a definir o nível de sombra. Vejam a diferença, não é? Vejam a diferença entre a mistura simples do azul com o laranja que eu tinha misturado e a mistura com o laranja mais forte, com mais vermelho. Agora, eu estou a juntar sempre amarelo e vermelho, só que aqui tem mais vermelho. E, portanto, eu defino através do laranja, mas não de um laranja qualquer. É o laranja que me dá a cor da sombra que eu quero. Como é que eu consigo isso? Escolhendo a mistura da proporção entre amarelo e vermelho que o laranja tem. Vamos então imaginar esta sombra. Eu tenho aqui este vermelho, cor de rosa, mas vermelho com branco. Esta sombra que tem aqui luz, porque a luz vem daqui, toda esta sombra, toda esta zona tem luz, vai ser bloqueada completamente por este objeto. E portanto eu vou ter aqui uma sombra que vai ser a diferença entre aquela cor que tem luz e a que não tem, a que foi a luz bloqueada. É a luz principal, mas há outras luzes. O que eu vou fazer, vocês não se espantem, não vou misturar qualquer cor. Vou à cor base, ao vermelho com que fiz a cor da base. E vou construir aqui a sombra. Pronto, isto depois depende da inclinação com que estivéssemos a fazer, etc. Não misturei cores nenhumas. Porque a cor da sombra, neste caso, ainda era definida por a redução da luz, isso sempre, mas como este vermelho tinha luz que eu acrescentei com branco, então eu, para conseguir a sombra, basta-me retirar branco, porque estou a retirar luz. Ainda não cheguei ao nível do vermelho. Já vamos ver como é que isso funciona aqui neste laranja. Portanto, neste caso, eu podia acrescentar o próprio vermelho na mistura de branco, ou até, aqui como aqui, utilizar o próprio vermelho para fazer a sombra. Porquê? Porque esse vermelho, face a este vermelho daqui, tem menos luz. Reduzi a luz, sem misturar a cor complementar. Nem sempre toda a regra é para toda a situação. As regras é para a gente entender a regra. E neste caso não preciso. Não preciso de misturar a cor complementar para obter a sombra. Eu só preciso de retirar luz. E essa é que é a questão. A regra básica da sombra é retirar luz à cor que estamos a pintar. Bem, vamos então agora trabalhar aqui a sombra, encontrar a sombra deste fundo. E aqui entramos na zona em que nós já podemos refletir então um bocadinho mais sobre o que é a sombra. E vamos à teoria então da redução da luz na pintura. A redução da luz consegue-se construindo uma mistura entre as três cores primárias. Lembram-se? É um exemplo muito simples. A gente sabe que se misturar o amarelo, vermelho e azul vai dando cada vez mais escuro, vai dando uma cor próxima do preto. Isto é um castanho, acaba por ser um castanho, não é? Vamos pensar um bocadinho para simplificar. O castanho, como sabem, tem verde e vermelho. O verde e o vermelho é uma cor primária, o verde tem o azul e o amarelo. Ou seja, o castanho tem as três cores primárias. Como, obviamente, todas as cores que não são primárias ou secundárias têm as três cores primárias numa determinada proporção. Para nós encontrarmos, ou seja, para nós reduzirmos luz a esta cor,
também vamos ter que utilizar as 3 cores primárias. Mas temos que manter a cor base, ou seja, temos que manter de alguma forma este castanho. Então o que é que eu vou fazer? Vou considerar que com o verde e o vermelho, eu tenho o castanho, não é? E considero que o azul, que é a cor das 3 cores primárias, aquela que me retira maior luz, porque é dentro das 3 cores primárias aquela mais escura, e portanto, à partida, o amarelo retira menos luz, ou transmite mais luz, pronto, mas quando faço a mistura, o amarelo retira menos, o vermelho retira um bocadinho mais que o amarelo, e o azul, sobretudo se for um azul escuro, é aquela que retira mais cor. E portanto eu pego nesta base, verde e vermelha, que já tem tudo, e vou-lhe somando o azul. Ainda que depois, para ajustar, para não perder o tom, eu posso ir juntando azul, vermelho e amarelo para não fugir desta cor. Vamos fazê-lo. Pegar aqui num castanho, que é a cor base, ok? E vamos juntar de azul, ok? E vou exagerar para vos mostrar aquela coisa que eu vos disse há bocadinho. Vou exagerar no azul, e este azul, e esta cor, não sei se vocês estão a ver, ficava muito escura e azulada. Então o que é que eu faço? Volto-lhe a pôr castanho. Castanho, que eu não tenho. Mas neste caso, o castanho é o verde com o vermelho. Não é? E portanto, o que eu vou fazer, não tenho aqui o verde, mas vou-lhe juntar o vermelho. E caso também um bocadinho de amarelo, para voltar a fazer desta cor um castanho, não é? Mais parecido com este. E eu então já tenho aqui uma sombra, agora posso ir buscar aqui um bocadinho desta, eu defino o tom, não é? O tom da sombra, mas a cor é esta. A cor é esta, ou seja, eu posso escolher, eu posso achar que ainda não há muita luz ambiente e ponho, por exemplo, esta que saiu logo de uma mistura com o azul. Se tiver assim muito contraste, posso escolher esta, que tem ainda mais azul, portanto mais escura, ou então posso definir como a minha sombra para aquele espaço, para a sombra projetada na parede, vamos considerar aquilo parede, este, que não deixa de ser castanho, mas com redução de luz. E eu vou então criar aqui uma sombra projetada, vou fazê-la aqui assim, como se tivesse... Não estou aqui interessado em dizer, a sombra vem dali, exatamente por aqui e tal, não sei o quê. É uma impressão. Ok? A sombra sai daqui do chão, vai por ali e acaba. Pronto. Depende da luz. Mas estão a ver? Esta é a cor da sombra, ou seja, neste caso, com as 3 cores primárias que ela já tem, a sua complementar é as 3 cores primárias. É tão simples quanto isso. Só que numa proporção, não é? Numa proporção relacionada com a proporção base desta cor. Lá está, o verde e o vermelho. Tudo isto é muito simples. Se nós pensarmos um bocadinho como é que nós estamos a construir, não é? As sombras para trabalhar, dar a impressão, para encontrar a cor correta das sombras. Agora, a intensidade, eu tenho um tutorial onde eu mostro a intensidade, como é que se vê a intensidade das sombras, mas a cor é esta, não se esqueçam. Agora, vamos olhar aqui para o nosso outro exemplo, o cor de laranja, o cubo cor de laranja, e eu neste caso, a sombra vem de trás. Ok? O que quer dizer que este aqui também é mais iluminado, mas este e este estão mais à sombra que este, portanto tenho que lhe agravar a sombra. E por outro lado também a sombra projetada aqui do nosso chão varia de sítio. O topo do cubo, vocês isso já sabem, é com branco, acrescentando luz. Se a luz é aqui igual, então eu tenho aqui a luz, eu tenho aqui um crescente de luz que vem de cima. Podem considerar sempre isto. Há sempre a luz refletida. Aqui um bocadinho de essência de trementina para espalhar melhor. Podia pôr óleo.
Okay? Quando eu faço assim, ou seja, podia manter como cor base, esta é uma opção nossa, ou seja, a cor que é uma questão relativa. Se eu pegar na parte de cima do cubo e considerar que a base era aquele laranja, então eu tinha que fazer 2 níveis de sombra, mas com a mesma cor, só que eram 2 níveis para o laranja. Okay? E portanto eu aqui considero que este tem. Só que eu aqui deixei este azul conforme estava na base. Neste caso, como a luz vem de trás, esta face já não é aquela que recebe luz que vinha deste lado. Tem que ter menos luz face a este cubo. E portanto vou-lhe ter que escurecer este laranja. Portanto escureço já um nível. Como já não posso considerá-la a neutra. Então, é muito simples. Neste caso, a cor de laranja é uma cor secundária. Está aqui, é uma mistura entre amarelo e vermelho, certo? E a sua complementar é o azul. Agora já estão a ver uma coisa. Se eu, para fazer a sombra, vou misturar a base, que é o laranja, com a complementar, então o que é que eu estou a misturar para ter sombra? Estou a misturar amarelo, vermelho e azul. Qualquer sombra tem que ter as 3 cores primárias. Porquê? Porque só assim, só com as 3 cores primárias é que eu obtenho a redução de luz. Não há outra maneira. Se não colocarem as 3 cores primárias, não tem sombra. Não reduziram a luz de nada. Ok? Aqui não reduzi a luz. Não, aumentei a luz. Aqui não reduzi a luz porque considerei o tom intermédio. Não juntei nada. Mas aqui juntei as 3 cores primárias. Aqui juntei não precisei, porque esta foi reduzida apenas com a sua cor. Porque aqui foi acrescentada a luz. Aqui tem 3 cores primárias. Aqui vamos ter as 3 cores primárias. E portanto, quando chegamos aqui ao cor de laranja, vamos limpar o pincel, em vez de acrescentar luz, eu tenho que ir ao complementar, muito levezinho porque, ok, e como veem, eu já tenho aqui uma cor mais escura. Não muito escura porque eu já vou pôr aqui neste lado esta cor que me dá uma sombra não muito acentuada do cubo, mas só acrescentei azul a uma cor que já tem amarelo e vermelho. Não se esqueçam. Ok? E agora, este tom aqui é que vai ter bastante azul, porque vai estar na parte da sombra. Ok? Posso juntar mais vermelho, sempre, porque estou a juntar vermelho e amarelo. Estou a juntar nada mais nada menos que as cores primárias. Eu estou a fazer isto para vocês verem que eu posso graduar a nossa cor. Porquê? Porque está aí muito para o azul, não é? Porque eu não quero azul ali, quero cor de laranja. Então, junto-lhe vermelho e junto-lhe azul. Sim, senhor. E o que é que eu estou aqui a fazer? Ao juntar várias vezes amarelo, vermelho e azul, estou a escurecer a cor, mas controlando o laranja, controlando a laranja com amarelo e vermelho e controlando o tom, basicamente, com a cor mais escura. E ao juntar essas cores com a proporção, vou um bocadinho aqui mais de óleo para ser mais rápido, só para pintar isto mais depressa para vocês. Vou ter aqui uma face do cubo laranja escondida da luz e, portanto, esta cor é esta cor da sombra é bastante, tem um tom mais carregado, mais escuro do que esta sombra que recebi a luz deste lado.
E agora só falta aqui uma coisa, que é a cor do chão. O que é que eu vou fazer aqui no chão? Vou buscar outra vez este vermelho e como a cor vem dali, faço aqui uma sombra no chão. Por isso é que este lado tem um bocadinho de sombra, um bocadinho de luz ainda face a este. Não estou aqui nada preocupado com as tais. Saber se isto é aquela sombra ou não. Depois vocês sabem uma coisa, que é esta sombra projetada é esta, não é? Mas depois há aqui uma luz à volta que me vai dando luz aqui à sombra e por isso se eu aqui nos extremos puser mais claro, não é? Tenho este efeito de uma sombra que se vai difundindo, que se vai transformando em mais clara à medida que se afasta do objeto. E depois tenho um agravamento da sombra aqui, que é onde o sítio onde a luz que anda no ar chega menos vezes. E, portanto, aqui também tenho um agravamento da sombra. E, portanto, este vermelho agora já não serve, tem que ser mais sombra, menos luz, não é? Menos luz. Como é que eu tiro luz ao vermelho? Com combinar com o verde. O verde não é mais do que o azul e o amarelo. Portanto, eu posso chegar aqui ao azul e ao amarelo, construir um verde e juntar-lhe aqui um bocadinho este vermelho, para ser um vermelho mais escuro. E acentuo, por exemplo, aqui na base do cubo este vermelho mais escuro. Portanto, eu tenho aqui, no fundo, um cenário composto com luz e sombra, onde a conclusão que vocês podem fixar é: as sombras consistem na redução da luz sobre a cor base, seja a sombra projetada, seja a cor do objeto. E a redução da luz não é mais, de acordo com a teoria da pintura, das cores, não é mais do que acrescentar as três cores primárias, sempre as três cores primárias. Só que essas três cores primárias são acrescentadas à base. E para nos ajudar, para nos simplificar, em alguns casos, nas cores primárias e secundárias, nós temos a roda da cores que nos ajuda a perceber, dentro desta lógica, qual seria a proporção, ou seja, juntando o complementar à cor base, sendo estas cores primárias e secundárias, eu tenho uma noção das proporções. Mas se passar para outras cores, que não sejam desta base aqui inicial da roda das cores, tenho a mesma lógica, ou seja, tenho que descobrir qual é a cor que está lá e à cor base junto-lhe as três cores primárias e não posso afastar de cor, ou seja, tenho que manter a lógica no caso, por exemplo, do castanho, do verde e do vermelho, tenho que a manter à medida que vou progredindo na redução das cores. Não confundir sombras com reflexos. A sombra é a redução da luz. O reflexo é o acrescentar de luz. Neste caso, esta luz que sai aqui no topo vai para fora do quadro, porque a luz vem daqui. Eventualmente podia haver uma projeção desta luz para a parede, mas ela é escura, não vai refletir nada. E, eventualmente, esta luz, como vem daqui, vai cair aqui neste azul e vai refletir no chão, e depende um bocadinho do chão, se o chão for muito transparente, muito metálico, por exemplo, como os carros que refletem muito, ou vidro que também reflete muito. Então, esta cor, esta luz, bate aqui, o azul é refletido por esta incidência da luz e vai ser refletido aqui neste terreno, alguns, dependendo da direção da luz, não é? E nós vemos, eventualmente, se houver algum reflexo, uma ténue luz azul, uma ténue cor azul em cima deste tenho os dedos todos sujos, em cima da superfície, porque foi refletida pela luz. Mas não é sombra, é reflexo. Bem, não se esqueçam de uma coisa, vejam estes dois tutoriais que eu deixo aqui, que são fundamentais, é a trilogia fundamental para entender toda esta lógica. Completa uma lógica das sombras, dos tons e das cores. E é muito importante verem os três, porque assim ficam com uma visão completa e perfeita, completíssima. E já agora, último conselho, que sejam muito felizes e divirtam-se a pintar e a desenhar. Até à próxima.